Ficar sentado é uma coisa que a maioria de nós faz por, nossa, horas e horas, todo santo dia. E o conselho que a gente sempre escuta é bem simples: sente menos. Mas e se esse conselho não for para todo mundo? Hoje a gente vai investigar o surpreendente paradoxo de ficar sentado. Essa recomendação, sente menos, se mova mais, parece óbvia, né? Mas será que a coisa é sempre tão simples assim? E se, para algumas pessoas, um pouquinho mais de tempo sentado pudesse, na verdade, ser uma coisa boa? E olha, isso não é só uma teoria, não. A gente vai mergulhar de cabeça num estudo gigantesco que acompanhou dezenas de milhares de adultos por mais de uma década. E os resultados? Bom, eles desafiam tudo que a gente pensava que sabia. Ok? Vamos lá. Primeiro, vamos só relembrar a regra de ouro que todo mundo conhece. O conselho padrão sobre ficar sentado. E tá aí, é claro, direto, e faz todo sentido, né? A ideia é que a inatividade, que é representada pelo ato de sentar, é algo para ser diminuído, dando lugar a mais atividade física. Tudo isso para ter uma vida mais longa, mais saudável. Mas é exatamente aqui que a história começa a ficar bem interessante. Agora se prepara, porque os dados mostraram uma coisa que, olha, ninguém esperava. Não é uma linha reta, onde menos tempo sentado é sempre melhor. A relação é bem mais esquisita do que parece. Essa análise toda vem do estudo Pure China, que foi publicado no Journal of Sport and Health Science. Ou seja, a gente está falando de uma pesquisa super robusta, de longo prazo, que dá uma visão incrivelmente detalhada do que acontece com a saúde das pessoas ao longo do tempo. Então, o que é essa tal de ligação em forma de J? Pensa na letra J mesmo. O risco é alto numa ponta, aí ele desce até um ponto bem baixo no meio e depois sobe de novo na outra ponta. Não é aquela coisa simples de quanto menos, melhor. Agora, olha só que fascinante o que os dados mostraram. Para as pessoas que ficavam sentadas menos de 2 horas por dia, o risco de mortalidade era surpreendentemente maior. E claro, como a gente já esperava, para quem ficava sentado 6 horas ou mais, o risco também era maior. Ou seja, os dois extremos da balança apresentavam problemas. Então, o ponto central é esse. O ponto ideal, sabe, o fundo da curva J, ficava ali por volta de 4 horas de tempo sentado por dia. Nem muito pouco, nem demais. Isso por si só já complica a mensagem do sente menos, mas o verdadeiro paradoxo é ainda mais chocante. É aqui que a pesquisa vai fundo e revela uma contradição que parece desafiar a lógica. Os pesquisadores criaram um modelo para ver o que aconteceria se dois grupos bem diferentes trocassem só um tiquinho do tempo deles. Só 30 minutinhos, uma mudança bem pequena no dia de uma pessoa. Mas o impacto dessa mudança dependia totalmente de como era o resto do dia dela. Vamos ver como isso funciona? Primeiro, vamos olhar para o grupo que se encaixa naquele estereótipo de risco. Pessoas que ficam sentadas 4 horas ou mais por dia. Tipo muitos trabalhadores de escritório, por exemplo. A troca para esse grupo é exatamente o que as diretrizes de saúde recomendam. Trocar um pouco de tempo na cadeira por um pouco de atividade física. E o resultado, exatamente o que se esperava. Um benefício claro para a saúde. Se mexer mais e sentar menos foi associado a um risco de mortalidade bem menor. Até aqui, nenhuma surpresa. Agora, vamos para o outro grupo. Pessoas que já são extremamente ativas e ficam sentadas menos de 4 horas por dia. Pense em agricultores, trabalhadores da construção civil, gente com trabalhos que exigem muito do corpo. Presta atenção nisso aqui. Para esse grupo, os pesquisadores modelaram o oposto: tirar 30 minutos da atividade deles e substituir por 30 minutos de descanso, de tempo sentado. O conselho contrário ao que a gente costuma ouvir. E aqui está o paradoxo. Para essas pessoas superativas, sentar um pouco mais estava ligado a um risco de mortalidade menor. Como assim? Como isso pode ser verdade? Como é que sentar pode ser protetor? A resposta não é demonizar o ato de sentar, mas sim entender o papel dele no contexto de um dia inteiro, de 24 horas. Para resolver esse paradoxo, a gente precisa olhar para um outro conceito bem importante. Esse conceito sugere que, bom, nem toda atividade física é igual. Aquela atividade física super pesada, de longa duração, no trabalho, sem descanso adequado, pode, na verdade, sobrecarregar o corpo e aumentar os riscos para a saúde, ao contrário do exercício que a gente faz por lazer. E essa tabela mostra brilhantemente quem eram esses grupos. O pessoal que ficava pouco tempo sentado tendia a morar em áreas rurais, ter ocupações que não eram de gerência e um nível socioeconômico mais baixo. Perfis que estão muito ligados a trabalho manual pesado. Eles não ficavam pouco tempo sentados por escolha. Era uma característica do trabalho puxado deles.
Então, a chave da questão é essa. Para o corpo que está sob o estresse de horas de trabalho físico, sentar não é só inatividade, é descanso, é recuperação. Aqueles 30 minutinhos extras sentados não eram preguiça, era um tempo de recuperação essencial que o corpo dele estava pedindo. Certo, então o que tudo isso significa para o nosso dia a dia? A mensagem não é que sentar é bom e se exercitar é ruim, de forma alguma. A mensagem é que equilíbrio é tudo. Para alguém com um trabalho sedentário, de escritório, sentar menos e se mover mais ainda é o melhor conselho. Mas para alguém que passa o dia inteiro de pé, fazendo trabalho pesado, um tempinho sentado para se recuperar é vital. O contexto da vida de cada um é que vai dizer o que o corpo precisa. O objetivo final, então, é achar um equilíbrio saudável entre o estresse e a recuperação ao longo do dia. Isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente refletir, né? Não se trata de maximizar um comportamento e zerar o outro, mas sim de orquestrar tudo isso, atividade, descanso, sono, para se encaixar nas demandas da vida de cada um. Então vale a pena pensar, como é que a gente encontra esse equilíbrio nas nossas 24 horas?